O ano de 2017 está acabando e infelizmente esse ano foi notável que alguns superstars decaíram o seu nível. Alguns estavam no topo e foram parar no buraco, e é por isso que eu já trago para vocês esse vídeo falando sobre 5 deles. Vamos começar a lista com uma tag, o The Club, Luke Gallows e Karl Anderson. No ano passado, eles eram um dos principais grupos na WWE porque eles eram unidos com AJ Styles, chegaram a rivalizar com John Cena, ajudaram o Fenomenal nos combates que ele teve contra Roman Reigns, mas então depois eles foram separados. Até parecia ali que eles iriam ainda assim seguir no topo, tanto que no começo do ano, no Royal Rumble, eles conquistaram o título das tags e levaram o reinado até a WrestleMania, então parecia que de fato eles ficariam no topo. Entretanto, na WrestleMania eles perderam o título para os Hard Boys. No Raw pós-WrestleMania eles já perderam a revanche e depois viraram uma tag muito decaída. Simplesmente eles perdiam vários combates, raramente eles vencem de alguém, quando vencem é bem relevante, não constroem rivalidade, raramente agora lutam em pay-per-views ou disputam o título, quando disputam é só pra perder, e recentemente inclusive o papel deles no Raw era vender roupas da Black Friday, tipo, era isso. Sabe, e é algo assim notável a decadência que foi essa tag, e olha que ela tem muito potencial. Outra decadência que é muito notável é de Rusev. Sim, o bruto da Bulgária infelizmente também decaiu muito esse ano. Ano passado ele conquistou o título americano, sim, pela segunda vez ele era campeão americano, perdeu pro Raw, mas beleza, né, ele tinha perdido, mas ainda assim, pô, ex-campeão americano e tal. Aí o que acontece? Esse ano no Raw ele tinha perdido vários combates, né? Até se uniu ao Jinder Mahal, mas se deu mal. E aí beleza, foi pro SmackDown, aí pronto. Na hora que ele foi pro SmackDown, eu e muitos pensamos que, pô, lá ele vai ter espaço, lá ele vai ter título, lá ele vai ter punch, mas não foi isso que aconteceu. No primeiro combate que ele teve foi no Battleground, onde ele já perdeu pro John Cena. Aí ele começou uma rivalidade com o Randy Orton. E no SummerSlam ele perdeu para Randy Orton em segundos. Lembram que ele tomou aquele RKO em segundos e já perdeu o combate? E aí depois disso lutou mais vezes com Orton e perdeu de novo. E a WWE percebeu que o Rusev não dá mais para ser levado a sério e agora transformou ele num personagem mais engraçado, de motivo de chacota. Uniu ele ao English e agora eles ficam cantando ali, falando sobre o Rusev Day, né, o dia do Rusev. O público tá até gostando porque é engraçado, mas convenhamos, para quem era campeão americano, bruto da Bulgária, até tempos atrás era até imbatível, parar nisso é uma grande decadência. O próximo da lista eu coloco o Finn Balor. Não que ele tenha virado um jobber, mas olha a diferença do ano passado para esse ano. Ano passado, Finn Balor iniciou o ano como campeão do NXT. Ele simplesmente era um dos mais queridos do NXT, a galera falava muito de Finn Balor é mito, Finn Balor tem que estrear logo, quando que o Finn Balor vai entrar pro main roster, Finn Balor é uma lenda, todo mundo amava o Finn Balor. Amavam tanto que tinha gente que chamava ele de superestimado até, né? E aí então ele foi pro main roster e no primeiro dia ele venceu um combate 4 fatais, e aí na sequência no evento principal ainda venceu Roman Reigns, sim. Ele venceu o Roman Reigns, foi o primeiro cara a vencer o Roman Reigns limpinho, sem nenhuma controvérsia, sem erro de juiz, sem nada. Venceu o samoano. E aí então no SummerSlam ele foi disputar o título universal, venceu o Seth Rollins limpo e conquistou o título universal, primeiro campeão universal da história. Então olha onde o cara tava ano passado. Aí que veio o problema, ele se lesionou, teve que abandonar o cinturão, teve que ficar um tempo fora. Voltou no Raw pós WrestleMania 33 esse ano, 2017, e o primeiro pay-per-view, o Payback, ele participou só do kickoff. Participou do kickoff, um Miss TV ali com o The Miz, claro, e a Maryse. No Extreme Rules ele combateu o combate 5 fatais para decidir o desafiante de Brock Lesnar, e ele foi o cara a ser finalizado. Samoa Joe que venceu e foi ele, Finn Balor, que foi finalizado pelo Samoa Joe. No Great Balls of Fire, até então não tinha nada pra ele ia ficar de fora do pay-per-view de novo, mas aí fizeram lá um combate, agendaram um combate dele com o Elias Samson. Um combate pro kickoff, simplesmente colocaram o Finn Balor no kickoff
E se eu não me engano, eu não lembro se o Finn Balor venceu ou perdeu. Eu não me lembro o resultado dessa luta, mas mesmo se ele venceu, cara, ele é Samson, tá ligado? Olha o nível. Aí finalmente, inclusive nesse Royal Balls of Fire, o público tá gritando o nome do Finn Balor, né? Queremos Finn Balor, aí beleza. Aí o que aconteceu? Finalmente ele começou uma rivalidade definitiva. Essa rivalidade foi com o Bray Wyatt, né? Ele começou a rivalizar com o Bray Wyatt, lutou com o Bray Wyatt no Raw e perdeu pro Bray Wyatt limpo. No SummerSlam ele foi com a pintura de Demon e venceu o Bray Wyatt, né? Pô, beleza, primeira vitória relevante. No No Mercy tiveram a revanche e ele venceu o Bray Wyatt de novo, né? A rivalidade eu achei meio chata, meio carregada, mas tudo bem, né? E aí então depois ele enfrentou o AJ Styles no Chelsea. Não teve rivalidade, mas ele venceu o AJ Styles. Talvez tenha sido a primeira vitória relevante pra valer dele mesmo, pra elevar a moral dele. No Survivor Series ele fez parte da equipe do Raw, até fez uma boa apresentação, mas foi eliminado pelo Randy Orton. E recentemente foi divulgado que Vince McMahon não quer que ele enfrente Brock Lesnar pelo título universal, porque acha que ele não tem potencial para enfrentar a besta encarnada. Então você vê a diferença, né? Em um ano ele era campeão do NXT, era a moda da galera, campeão universal, batia Roman Reigns limpo no primeiro dia, vencia 4 fatais, vencia Rollins. E já esse ano ele participa de kickoff, é o homem a ser finalizado, participa de outro kickoff, rivalidade meio chata ali com o Bray Wyatt, talvez só a vitória contra o AJ Styles que foi relevante pra ele só, né? E agora nem potencial mais pra enfrentar Brock Lesnar ele tá tendo em relação ali ao Vince e quem sabe alguns bookers, né? Então é uma decadência, não chegou a virar um jobber, mas deu uma decaída. Na sequência nós temos o próprio Bray Wyatt. Tudo bem, muitos vão dizer, pô, mas o Bray Wyatt sempre foi de se ferrar mesmo. Só que ano passado ele não tava tão ferrado assim, né? Ano passado e no começo do ano, ele tinha conquistado o título das tags lá com o Orton, com o Harper. No mês seguinte ele até perdeu, mas ganhou o título mundial, finalmente Bray Wyatt como mundial, campeão. Foi pra WrestleMania como campeão mundial, cara, um feito muito legal. Só que a partir de lá veio a decadência, né? Ele perdeu o título mundial pro Randy Orton na WrestleMania. No Payback ele até teve uma revanche, venceu, mas com a ajuda do Mahal, não valia título, não teve relevância. No Extreme Rules ele não ganhou o combate 5 fatais para enfrentar o Brock Lesnar pelo título universal, só participou mesmo. Aí teve um Raw que ele enfrentou o Roman, ele perdeu pro Roman Reigns. E aí ele começou uma rivalidade com o Seth Rollins. Essa rivalidade com o Seth Rollins foi uma rivalidade bem boba, bem curta e fraca, e ele venceu 2 vezes o Seth Rollins limpo, né? Foi a única coisa talvez grandiosa que ele venceu esse ano. Ele aí depois começou uma rivalidade com o Finn Balor, começou vencendo e depois perdeu tudo o resto. Perdeu no SummerSlam o Finn Balor com a pintura e perdeu no No Mercy o Finn Balor humano, né? Uma rivalidade bem boba, bem... Assim, de todas as rivalidades que ele teve, eu acho que essa foi a mais chata de acompanhar. E aí, até talvez ele tenha uma renovação no personagem dele. Ele meio que ia lutar de Sister Abigail ali, vestido de Sister Abigail, mas aí ele ficou doente. Recentemente, o Bray Wyatt perdeu pro próprio Jason Jordan, cara. Sim, ele perdeu pro Jason Jordan, o novato Jason Jordan ali, filho do Kurt Angle. Então, mano, se você for comparar como ele começou o ano e como ele tá agora, é uma decadência enorme. O cara é campeão mundial, campeão de tag, tava na WrestleMania disputando coisas importantes. E aí hoje você vê ali ele perdendo pra Jason Jordan, é realmente complicado entender o que fazem com o Bray Wyatt. E eu resolvi colocar aqui também uma diva, né? Uma mulher que no caso é a Becky Lynch, né? A Becky Lynch, cara, no passado era uma das mais queridas do público ali, junto com a Charlotte, a Bayley e a Sasha Banks, né? E aí ela foi pro SmackDown, teve as brands, todo mundo falou, pô, agora a Becky vai ter o espaço dela finalmente, e de fato no começo teve. Ganhou o título feminino do SmackDown, toda feliz da vida, todo mundo empolgado, pô, Becky Lynch campeã, que legal, tava merecendo. Mas logo na primeira defesa que ela teve contra a Alexa Bliss, ela já perdeu o cinturão. Não só isso, como ela teve vários outros combates com a Alexa Bliss e a Alexa Bliss sempre vencia ela, sempre humilhava ela. E depois disso não ganhou mais nada, ela até disputou algumas vezes ali, mas perdia pra Alexa, perdia pra Natália, já perdeu pra Mickie James, já perdeu pra Charlotte. E talvez o feito mais legalzinho dela ali foi ter batido no James e só. Chegou perto de ganhar a pasta Money in the Bank, mas não venceu, perdeu pra Carmella. E aí, recentemente foi até capitã ali da equipe do SmackDown Survivor Series, mas foi eliminada em segundos pela Bayley. Então, pra você ver, ó, alguém que era campeã no passado, queridinha, hoje é quase uma jobber ali, irrelevante, que não ganha nada importante. É uma grande decadência da Becky.
E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acessar as minhas redes sociais, de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima e fui!